O Felipe Luiz acabou de deixar muito claro o futuro do Pedro no Flamengo. Acabamos de assistir a entrevista coletiva onde ele jogou no ventilador tudo que estava acontecendo nos bastidores do Flamengo, hein? Rapaziada, a gente vai botar a entrevista coletiva para vocês verem aí, mas rapidinho eu vou pedir para você dar o like nesse vídeo aí, ver se você está inscrito no canal e comentar o que você acha aí, que essa novela aí promete, né não? O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Que isso? Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu tô esperando de braços abertos, porque eu não posso ir pro mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa pros companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele tá treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Tava pra estourar isso aí já, né, cara? Essa semana saíram várias notícias, durante o Mundial saíram notícias. Tinha saído aí uma informação de dentro do Flamengo que o Mauro César soltou sobre o valor do Pedro, já estavam pensando em negociar. E, cara, muita gente culpou o Felipe Luiz. Grande parte da mídia estava falando que o Felipe Luiz tinha o dever de encaixar o Pedro. Se o esquema dele não funcionava, ele tinha que fazer outro esquema, porque o Pedro é um atacante, um dos melhores do Brasil. E agora ele também culparam o Arrascaeta. Ele até citou, falava, o Arrascaeta não tem intensidade para jogar nesse esquema. E, na verdade, ele falou, rapaziada, não tem Arrascaeta, não tem o meu esquema, o problema é o Pedro, e o GPS mostrou que ele foi o último do elenco em todos os quesitos nessa semana. Os números não mentem, né não? Ele aloprou, cara, porque ele, olha só, ele falou até informações internas do Flamengo, porque esses dados aí, eles são dados muito sigilosos, porque eles definem até taxa, porcentagem de lesão, etc e tal. E ele falou basicamente que o Pedro estava de sacanagem, irmão. O deboche, a corridinha. Quando ele fala isso, mano, é que o jogador, meu irmão, tá insustentável, pô. E assim, pra ele vir na mídia falar isso, pra ele vir numa coletiva ter que explicar isso e dar a versão dele, acho que não tem mais futuro, mano. Não, e acabou o clima. Como é que ele fala que um jogador beira o ridículo essa semana e que ele espera que peça desculpa ao elenco? Cara, isso não é uma coisa nova do Pedro. Ele forçou a saída do Fluminense, não saiu. Lá na Fiorentina, ele não jogava porque o Vlahovic era o titular no lugar dele. Ele chorava antes do treino e pedia para ir embora. Antes de 6 meses, 3 meses lá, já queria ir embora. É um jogador que tem que ser tudo do jeitinho dele, tem que ser tratado igual um príncipe, senão ele pega e vai e fala que quer ir embora, para de treinar, para de correr. Ele parece ser esse tipo de jogador, e com a carinha que ele faz, e com o vitimismo que às vezes a mídia flamenguista bota o Pedro sempre como vítima de tudo, parece realmente muita gente, inclusive eu, comprei que o Pedro era esse bom moço, entendeu? Mas na verdade é ele esse cara descompromissado mesmo com o Flamengo. Pô, é o cara exatamente. Tem o rei no umbigo, porque, cara, ele não chorou para sair do Fluminense pro Flamengo. O Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, conta essa história. O Celso Barros conta essa história. Que ele chorou, ele chegou lá e falou, eu quero ir pro Flamengo. O Mário Bittencourt falou, mano, não tem como te vender pro maior rival.
E aí vendeu ele pra Fiorentina. Aí chorava na Fiorentina. Agora já tá criando caso. Já teve essa questão aí com o próprio Sampaoli que perdeu a queda de braço. Nessa agora, irmão, não é o Sampaoli, não é um malucão, não é um cara que deu um soco nele. Foi um cara que deu um tapa na cara dele, né? Entre aspas, né? Porque na coletiva ele falar o que ele falou, o Felipe Luiz tirou onda pra mim, mostrou que, tipo, ele manda ali mesmo, não tem jogador nenhum ali que possa querer bater de frente com ele, não, parceiro. E mostrou que o Pedro, tá ligado? Não é um cara que toda vez que ele é contrariado, acontece esse tipo de coisa, pô. O Uma Felipe Luiz coisa, não vai perder essa queda de braço, mano. Não vai. você Se tiver que rodar percebeu, alguém, vai rodar o Pedro. você percebeu que, não sei se você lembra nos vídeos atrás, eu falei, rapaziada, o Pedro já teve alta em abril. Ele tá 100% fisicamente já. Em abril ele não estava ainda, em maio talvez não tivesse ainda, mas nós já estamos em julho. E se ele não está jogando no Flamengo, é por uma opção do Felipe Luiz, porque ele não tem intensidade, porque ele não está correndo, porque ele não está acompanhando os companheiros. Você não lembra que eu falei essa parada? Sim, eu até O Felipe, discordei de tu. Falei, não, ele tá voltando de lesão, deixa ele pegar o ritmo. Mas tu falou, mano, ele já tá desde abril, cara. porque o Pedro é um queridinho, cara, da mídia. Então o pessoal falava esse tipo de coisa. Realmente, o Pedro era sempre a vítima, entendeu? Não, o Pedro não teve lesão muscular depois da lesão no joelho, igual o Neymar teve. O Pedro, desde que ele voltou a jogar, ele não parou mais. E ele vem treinando junto com os companheiros. O Felipe Luiz deixou claro hoje, deixou muito claro que ele vinha escondendo isso de todo mundo, escondendo isso da torcida para poupar o jogador, para não queimar o jogador com a torcida. Mas depois que, olha só, estava se instalando um clima de crise no Flamengo. E o culpado principal era o Pedro, e o único culpado. E É, hoje ele teve que soltar, porque, cara, tava insustentável. Tava falando de Boto, estavam falando de Felipe Luiz e o esquema dele, estavam falando de Arrascaeta, estavam falando de todos os motivos, menos o Pedro não tava querendo correr, pô. exatamente. E assim, para fazer um paralelo, cara, com um ídolo recente, tão um ídolo quanto o Pedro ou até mais, até o Gabigol. O Gabigol, quando era banco do Flamengo, tu nunca viu o Gabigol abandonando o treino, de sacanagem. Tu vê ele na noite, mas isso aí até quando tava bem também, o Gabigol curtia sair. Mas assim, pô, mano, o que ele tá fazendo, cara, é um ato de indisciplina bizarro. E justamente de um cara que nunca teve essa questão assim de, não, ele é bad boy, não, ele é problemático. Ele sempre é um bom menino, é um bom jogador, é o nosso melhor nove, entendeu? E assim, cara, fiquei muito surpreso aí com essa coletiva do Felipe Luiz, mano. Pra E, mim, assim, rapaziada, tudo que o Felipe Luiz falou hoje desvalorizou muito mais o Pedro e agora realmente estourou. Ele pegou e falou, ó, jogar tudo no ventilador, pega essa merda aí pra todo mundo escutar. A culpa é do Pedro mesmo e é ele que tá tirando onda aqui. Mano, pra ele ter feito isso, Fernando, é porque ó, tava insustentável mesmo. O Pedro deve ter zoado mesmo. Aquele maluco que fala, vai me pagando aí que eu tô fingindo que corro aqui. Vai me pagando que exatamente, cara. eu não Não, tô ele aí, se não falou, quiser me pô. botar, a torcida vai ficar contra você. O Felipe Luiz, cara, tava por baixo na situação. Tipo, a torcida tava assim, ó, por que que eu não boto o Pedro? Por que que tá tirando o Pedro? E ele aceitando na moral, porque ele podia ter falado isso muito antes. Ele aceitou na moral porque ele acreditou no jogador. Ele, inclusive, diz que não acredita no jogador, mas tá difícil, né? Ele falou, não posso querer mais do que o Pedro. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, mano, perfeito, vai botar o cara nas costas pra correr? Cara, vinha, como ele falou, ele vinha já percebendo isso, mas, pô, essa semana praticamente ele deve ter visto o GPS e falou, caraca, o maluco tá último em tudo mesmo. Tem como, Tipo pô, assim, o mano, maluco tá exatamente, pô. não tem mais Melhor como nem eu vir, pô. defender, eu vou ter que falar. Vou ter que É, falar, pô. porque senão Não, vai eu acho estourar que para ele outros lados retaliou mesmo. primeiro. Ele retaliou primeiro, que ele até falou na coletiva assim. Ele ficou fora dos 20 melhores e no treino 10 contra 10 eu falei, mano, tu não tá entre os 20, tu vai ter que fazer um reforço. Aí o Pedro falou que tava sentindo uma parada, avisou lá, não dá mais pra treinar. Valeu, valeu, preciso ir pra casa. Entendeu? Então, assim, aí ele falou: ah, meu irmão, não tem como isso aí ficar estourando pra mim. E aí o Flamengo hoje até conseguiu uma vitória boa, mas, porra, depois aí empatava com o São Paulo que fosse. Todo mundo ia falar: e o Pedro? E o Pedro? O cara tirou o Pedro da relação. O Felipe Luiz tá querendo derrubar o Flamengo, a diretoria. Não, o cara não quer, meu irmão. Vou falar sobre o futuro do Pedro agora. Para mim é fora do Flamengo e hoje foi batido esse martelo. O Pedro tá fora do Flamengo. Por quê? Já vinha falando de venda. Se chegou essa informação do Mauro César, porque a diretoria já estava pensando nisso. Não queriam expor para a torcida. Por quê? Porque o Pedro estava sendo uma maçã podre dentro do elenco. Como o Felipe Luiz falou, isso pode cativar outros jogadores ali dentro. E o seguinte, tem clubes interessados. Tem clube da Arábia, tem clube do México. Eu acho que para o Brasileirão ele não vai para nenhum outro clube. Mas eu acho que uma liga dos Estados Unidos, o Pedro, cara, pelo que eu tô vendo, depois de 2 lesões sérias, o futuro dele não vai ser aquele futuro brilhante como a gente imaginava 2 anos atrás, talvez.
E o futuro dele é sumir no futebol, sumir da seleção brasileira. Eu acho que o Pedro tá caminhando para isso aí, Fernandão. O Pedro vai sumir do futebol. Vai ser mais um que pode ir para a Rússia, talvez. Pode ir para o Catar, pode ir para a China. Sim, eu acho que a Europa, para ele, o mercado fica muito complicado, né? Até pela questão do Mundial, né? Porque, assim, no Mundial ele não apareceu e não apareceu porque não tinha intensidade, para a Europa ele não serve. Mas esses mercados periféricos, eu acho que ele pode fazer sucesso, cara. Acho que ele na Arábia, num time desse, assim, ele não vai pro time do Cristiano Ronaldo, não vai pro time do Firmino. Mas ele num time menor desse da Arábia pode deixar os gols dele. Ele é um jogador, cara, muito acima da média. Agora, vale a pena? Vale a pena você ser melhor tecnicamente se você, porra, no trato com as pessoas, você é uma pessoa que, porra, deixa o teu treinador irritado? Não vale a pena, mano. Futebol são 11 em campo. Não adianta você ser bom pra caramba se você não for um jogador de grupo. Rapaziada, vocês podem, flamenguista aí, tá achando que foram duras as críticas aqui no canal, mas para pensar que se o Felipe Luiz falou o que falou hoje na coletiva, o próprio treinador, falando de um ativo do clube, de um jogador que ele falou que sim, entrega gol se tiver querendo, se ele falou isso, rapaziada, é porque o Pedro tá desrespeitando o Flamengo muito mais do que qualquer um de nós dois tenha desrespeitado aqui nesse vídeo, Sim, beleza? exatamente. E ele falou, E, não pode contagiar o elenco, entendeu? Exatamente. exatamente. Eu quero que você deixe aqui no comentário se você acha que o Flamengo tem que ficar com o Pedro, tem que vender o Pedro, para onde o Pedro vai. Se ele tem espaço no seu time, comenta aí no vídeo, beleza? Já deixa o like É pra isso aí. gente, se inscreve no canal. Fica ligado que TV Clubismo tem vídeo todo dia, hein? Tamo junto? Exatamente. Valeu. Um abraço.